Fala galera do Pobre Show, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Momento Fundos Imobiliários, aonde a gente fala absolutamente tudo o que você precisa saber para tomar boas decisões em relação a fundos imobiliários, para você colocar na sua carteira, para você iniciar os seus investimentos, porque lembrando que com R$100 você já consegue comprar cota de fundos imobiliários. E hoje o que a gente vai falar hoje? Eu quero trazer para vocês que os juros podem subir. Hoje temos reunião do Copom, que é o comitê que se reúne a cada 45 dias para tomar uma decisão se vai subir o juros, se vai derrubar juros, se vai se manter. E eu vou mostrar para vocês como que está o cenário e como isso pode impactar os fundos, quem pode sofrer e quem pode ganhar com isso. Então vem comigo que hoje o bicho vai pegar. Então já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo do Momento Fundos Imobiliários e todos os outros que tem aqui só no Pobre Show. Então se liga só, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o cenário de taxa de juros. Essa linha aqui, ó, mostra bem o crescimento. Então é o seguinte, lá em 2020 o juros chegou a 2%. E aí, lembra, pandemia, março de 2020 teve a pandemia. E aí os governos começaram a estimular a economia derrubando os juros. Só que isso causou a inflação, os preços subiram. E a melhor forma de conter uma inflação, uma forma de conter os preços subindo é aumentando os juros. Por quê? Vamos imaginar o cenário aqui. Como que eu dou um recado para a população parar de consumir? Porque a inflação ela vem muito do consumo, as pessoas consumindo mais. Fala o seguinte, pessoal, os juros estão altos. Se você precisar de um dinheiro agora, você vai pagar muito caro. Empresas, vocês que estão comprando estoque, cuidado, porque vai ficar caro para vocês se manterem na operação. O que acontece? As empresas compram menos no estoque, diminuem o estoque, as pessoas passam a consumir menos e isso faz com que a inflação volte. Além de, claro, vários outros aspectos que fizeram a inflação subir. Porque lembrando, na pandemia aconteceram uma série de fatores, como os navios não conseguiam entrar pelos portos. E aí qualquer produto aqui, vem uma peça de cada lugar. Por exemplo, um carro. Um carro que é produzido no Brasil, ele vem peça da China, peça de Taiwan, peça de um monte de lugar. Um navio que não chega com peças, você já não consegue fazer o carro, porque faltou a peça tal da China. E o que acontece quando tem menos carros? Quando há uma oferta menor? O preço sobe, porque são mais pessoas querendo comprar e menos carro disponível. Vamos pensar o seguinte aqui. Tem 10 pessoas querendo comprar o seu carro. Você é um vendedor que está ali com o seu carro, você quer vender. E tem 10 pessoas interessadas. O que acontece? O preço sobe. Porque mais pessoas interessadas, aí um vai dar um preço maior, o outro não, o outro vai querer ficar com o carro e aí vai. Então o preço sobe, porque a demanda é que são 10 pessoas querendo comprar, o carro faz o preço subir. Mas poderia ser o contrário também. Imagina uma pessoa querendo comprar 10 carros, tem você e mais 9 pessoas querendo vender um carro igual ao seu. Esse cara que vai fazer leilão. Ah, pago 40 mil para você. Ah, para ele eu pago 30. Ah, o vendedor lá fez por um preço menor. E aí o preço diminui. Ou seja, quando a demanda é baixa, uma pessoa só querendo comprar e a oferta é alta, vários querendo vender, o preço cai. Na pandemia a gente teve o contrário, né? A gente teve menos oferta de produto por conta de que as peças não chegavam. A demanda se manteve e aí os preços dispararam. Acho que ficou tranquila a explicação. Coloque aqui nos comentários se você entendeu sobre oferta e demanda, porque é muito importante para a gente entender aqui sobre juros e como isso impacta os fundos imobiliários. Então a gente saiu de 2% para 13,75%. E depois, em agosto de 23, o Banco Central começou a derrubar os juros. Os juros caíram de 13,75% para 10,5%, que foi o último corte em maio de 2024. Nas últimas reuniões se manteve em 10,5%. E a tendência é que na reunião de hoje, a maioria acredita que vai subir 0,25%. Pode se manter em 10,5% ou pode subir para 10,75%. Uma pequena alta nos juros. E aí o que a gente tem que considerar? Pô, hoje o investimento em juros está pagando 10,75%. Então imagina alguém que investe em um CDB que paga 100% do CDI. Ele vai receber em torno de 10,75%. E aí a gente tem que tirar o imposto, que é o máximo que dá para chegar, que são os 15%. Começa em 22,5% e chega até 15%.
Então vamos considerar aqui, ó, 10,75 tira 15%, vai chegar a uma taxa de 9,14%. Por que eu estou considerando isso? Porque a gente tem que entender se os rendimentos dos fundos imobiliários estão acima ou abaixo disso. Porque alguém pode ganhar hoje sem risco 9,14%, ou com baixíssimo risco, que é algum CDB que paga 100% de CDI. Por exemplo, Bancão está pagando já 100% de CDI. Um CDB de um banco é bastante seguro. Então você consegue 9,14%. E aí a gente vai analisar se os fundos imobiliários estão pagando mais ou menos do que isso, para entender se tem oportunidade ou não. Inclusive eles já estão sofrendo por conta dessa possibilidade de alta de juros. Mas vamos lá. Olhando para o índice IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, o que a gente pode enxergar aqui? A gente pode enxergar que ele está sofrendo. Ó. Em setembro ele caiu 1,18% e um dos motivos foi esse. Um dos motivos foi possibilidade de alta de juros, porque os juros mais altos faz que as pessoas corram mais para a renda fixa, como um CDB, e saquem de fundos imobiliários. Então, os fundos imobiliários sofreram este mês. Só que, quando tem esses momentos, é quando gera oportunidades futuras. Vou dar um exemplo para vocês. Em 23, janeiro caiu 1,60, depois fevereiro caiu 0,45 e março caiu 1,69. Depois, disparou. Subiu 3,5 no mês, 5,4 no outro e 4,7. Então, em momentos de rentabilidade negativa, você pode ter uma oportunidade de compra de um ativo mais barato. Então, imagina que você tem ali um prédio e nesse prédio os imóveis valem em torno de R$200 mil. Só que aconteceu uma crise e passou a valer ali os apartamentos 150 mil. Se você compra por 150 mil, você está fazendo um bom negócio por longo prazo. Por quê? Porque estava valendo 200 mil. A tendência é que ele volte a valer mais 200 mil até. Só que você está conseguindo comprar agora porque está uma crise 150 mil, porque as pessoas estão se desfazendo do imóvel, precisando de dinheiro, e aí quem não precisa do dinheiro consegue comprar mais barato. É o que está acontecendo em fundos imobiliários. As pessoas podem comprar hoje mais barato fundos imobiliários. Tá? Então o que a gente tem que se atentar? A essa Selic, que vai chegar a 10,75 provavelmente 9,14%, uma pessoa sem risco consegue ganhar isso. E como que tá os fundos imobiliários. Esse ano, inclusive, o fundo imobiliário está com uma alta de 1,28%. Ou seja, não está sendo um bom ano para fundos imobiliários. Agora vamos olhar para alguns deles. XPML11, que é um fundo que eu gosto bastante de shopping. Nota que ele está pagando 9,61% de rentabilidade. Só de dividendos ele está acima dos 9,14% que a gente viu aqui. Então, só em termos de rentabilidade, o fundo está se mantendo só em dividendos. Lembrando que dividendos é isento de imposto de renda. O aluguel pago no fundo imobiliário é isento para pessoa física. Está com PVP bem abaixo, 0,94, dando uma oportunidade boa de compra. E nesse ano ele variou 9,06%, que é bem parecido com o dividendo que ele está pagando mensal. Isso quer dizer o quê? Que caiu, vamos colocar aqui a cotação padrão, que olha só, ele caiu. Tá aqui, ó, o fundo ele chegou a valer, só para vocês terem uma ideia, em dezembro R$120 e hoje está valendo R$112. Então você pode comprar esse fundo mais barato. Esse fundo está sofrendo nesse mês. Olha só, então esse fundo ele veio de 3 meses consecutivos de queda. Em agosto se recuperou, subiu 1,19, em setembro voltou a cair 0,07. Então aqui a gente consegue ver que no ano ele ganhou 2,22% mais os dividendos. Então considerando 2,22 mais os dividendos dá esses 9% que está falando aqui, ó, 9%. Então desse 9% que o fundo ganhou, em torno de 7 foram aluguéis e 2,22 que a gente pode enxergar aqui, ó, foi de rentabilidade, valorização da cota, porque um fundo imobiliário pode ganhar de duas formas: do aluguel, dos dividendos mensais e também da valorização da cota. Então, olhando para a valorização da cota, esse fundo ele valorizou só 2% esse ano. Então, há sim uma oportunidade pensando no longo prazo, pensando em comprar e se manter para o futuro. Você carregar, lembra que é um jogo de banco imobiliário, você aproveita para comprar mais cartinhas, porque quando o mercado voltar a subir, você vai receber muito mais aluguel e suas cotas vão se valorizar. Acho que isso que é importante dizer.
Então o fundo que eu gosto, XPML11, deu oportunidade de entrada. Outro fundo que eu gosto bastante é o BTLG11. Olha só, o dividend yield dele vai estar muito parecido com alguém que está no CDB. Então a oportunidade de ganho que eu quero olhar para o BTG é valorização de cota, porque o dividendo está muito parecido. Dando só valorização de cota, o PVP é 0,96. Então está bem ali. Lembrando que esse fundo estava rodando com PVP acima de 1 por um bom tempo. Olhando para a cotação dele, olha como despencou também. Ele chegou a valer, em abril, R$ 106,90. Neste momento, ele está sendo negociado abaixo de R$ 100. Então, oportunidade de entrada também para esse fundo BTG. E olha só esse fundo neste mês. Esse fundo esse mês ele está sofrendo também, assim como os outros. Neste mês, ele está caindo 2,5%. Então, ele vem o julho muito bem e agosto muito bem. E em setembro está com uma queda de 2,5%. Lembrando que aqui está considerando apenas até o dia 15 aqui. Então, nota que 2,5% é muita coisa de queda. Então, olha só. No ano, o fundo está com uma variação de 6,46%. Por que essa variação? Porque a variação completa envolve os aluguéis recebidos e a valorização da cota. Então, a cota está com uma valorização muito baixa. Neste ano, o XPML valorizou 2,22% e o BTLG 1,82%, extremamente baixo. Ele está aqui só com 6,46% porque considera o aluguel recebido junto. Ou seja, BTLG11, um fundo que eu gosto bastante, também está com boa oportunidade de acumulação. BTLG11 e XPML11, dois fundos que a gente fala bastante aqui. Agora vamos para o PVBI11, que está num setor um pouco mais complicado, que são lajes corporativas. Ele está com um dividendo de R$ 8,99, ou seja, em termos de dividendo, comparando com o CDB, que paga 100% do CDI, ele já está abaixo. Ele vai ficar abaixo. O CDB vai pagar ali em torno de, a gente fez o cálculo aqui, vai pagar 9,14, enquanto o fundo está com aluguel de 8,99. Além disso, mesmo considerando o 8,99, esse fundo tem uma queda de praticamente 10%. Ou seja, em termos de rentabilidade, já para mostrar para vocês aqui, o fundo caiu 7,36%, sendo só em setembro 3,28%. O setor de laje corporativa está sofrendo bastante. E olha que esse fundo aqui é o melhor do setor. Mesmo assim, caindo bastante. 7,36%. No ano passado ele rendeu bem, rendeu 19%, houve uma recuperação. Olhando para o fundo como um todo, ele está com PVP baixíssimo, de 0,85%. E vamos considerar aqui, ó, a cotação padrão, olha como despencou. Esse fundo chegou a valer R$ 107,00 e nesse momento está sendo negociado a R$ 89,00, quase R$ 20,00 abaixo. É oportunidade? É, só que aqui há um risco maior embutido. Por quê? É tudo risco-retorno. Eu aumento o risco para ter a maior possibilidade de retorno neste fundo. Então, para quem é mais arrojado, esse fundo aqui faz mais sentido, porque ele caiu mais, sofreu mais, porém quando a gente olha o portfólio, muitos ativos padrão A, padrão AAA, na Faria Lima, que é uma região muito valorizada, onde as empresas estão sempre buscando aluguel lá. Ou seja, olhando para o futuro, esse fundo tem um grande potencial, porém, quando vem uma crise, ele sofre mais que os outros, que é o que está acontecendo. Então pode ser uma boa oportunidade? Sim. Porém, para quem tem um apetite maior a risco. Quem tem um apetite menor, BTLG11 e XPML11. Para quem tem um apetite a risco maior, pode pegar uma porcentagem e colocar no PVBI11, que mesmo com os juros subindo, esse fundo tende agora a se manter no patamar para até cair um pouco mais, porém agora que tem oportunidade de entrada, porque as pessoas gostam de comprar quando o fundo imobiliário está lá em cima, que não é o momento. Agora que está baixo, é a hora de acumular e brincar de banco imobiliário. Você tem um bolão assim de cartas que vão te pagar aluguel no futuro. Certo? Então a gente fez um panorama aqui em relação aos juros, em relação a esse aumento de juros que pode acontecer e como isso está afetando os fundos imobiliários que estão sofrendo. E aí, curtiu o vídeo? Se curtiu, compartilha com todo mundo. Lembrando que toda semana tem prêmios aqui para vocês. A gente sorteia todo mês, toda semana, R$1.000 em cotas de fundos imobiliários. Aqui no Pobre Show você tem muito sorteio, muitos ganhos para vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!